Atlético Paranaense e o São Paulo é um oferecimento da Betfair. Marcelo, falando em Betfair, daqui a pouquinho a gente vai dar uma banca da Betfair e as vantagens que vocês podem usufruir estão todas na descrição, tem que ser pelos nossos links que estão na descrição. E aí, como a gente é parceiro oficial, a gente tem algumas vantagens que só um parceiro pode oferecer para vocês. Então, escolhe aí embaixo se você quer ganhar R$400, se quer ganhar algumas outras coisas, tem tudo aí na descrição e a gente vai falar de Atlético Paranaense e o líder. Lucas, eu acho que esse é um jogo que vale muita coisa para as equipes e principalmente para o time do São Paulo, tá, Lucas? Porque eu acredito que possa valer a permanência do Diniz no time do São Paulo. Será que o incaível cai? Cara, agora, faltando reta final. Tem várias questões que dizem que não, tá? Que ele não vai cair, porque não vejo grandes pressões, principalmente internas, tá? Da diretoria. Não tem muito isso. Não tem, né? Muita falação, a gente não vê muita coisa na mídia. Muricy foi contratado recentemente para dar esse suporte também, tanto pro elenco quanto pro próprio Diniz lá no time do São Paulo. Mas, Lucas, eu fico pensando aqui, se eu fosse torcedor do São Paulo, cara, o São Paulo foi mal no Paulistão. O São Paulo foi bem na Copa do Brasil, foi eliminado. Foi mal na Libertadores, foi eliminado. Tem um elenco razoável, tá? Não é um elenco nem um pouco desprezível. Pois é. Né? E tem bons jogadores, bons nomes. E aí o São Paulo abre uma larga vantagem no Campeonato Brasileiro. Despontou, né? E perde essa larga vantagem depois de ter sido eliminado de todas essas Copas com grande perspectiva dos seus torcedores, da direção. E aí eu acho que é o momento que bate aquele negócio, cara, a gente vai perder o título, a gente não pode perder o título, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí que tá. Então, eu acho que esse jogo pode ser muito decisivo pro Diniz, é um jogo de altíssima pressão. O São Paulo vem de 2 resultados negativos, né? É isso? Deixa eu ver. O São Paulo vem de 2 derrotas. Pois é, o São Paulo vem de derrota pro Santos no Clássico e vem de derrota pro Bragantino no Clássico, mais ou menos, né? Porque o Bragantino não é um sacode time de grande torcida assim no estado de São Paulo, mas sim, levou um sacode do Bragantino, concordo contigo. O Bragantino soube ler completamente o time de São Paulo, fez uma partida espetacular. Porque, na verdade, no primeiro tempo, né? É por aí que passa o que está acontecendo com o São Paulo. É aquela coisa de um treinador que sabe fazer uma coisa só, né? De um time que sabe fazer uma coisa só. Quando os outros aprendem, velho, aí o troço fica difícil. Olha os gols que o São Paulo toma, né? O São Paulo toma aqueles gols que os caras pressionam eles na frente da área, rouba a bola e pam, gol, pronto. Por causa que tem que sair jogando. Todo mundo sabe que o São Paulo só sai jogando na balão, aquela coisa toda. São Paulo tem uns desfalques muito importantes que ficou parece que a dependência foi de outro jogador, né? Mas vamos falar do Atlético Paranaense primeiro, porque é a ordem, né? Vamos falar do Atlético Paranaense então, Lucas, porque isso também faz parte dessa pressão do São Paulo. O Atlético Paranaense vem de 4 resultados positivos, venceu 3 e empatou o Clássico com o Curitiba. O Curitiba tá em 20º lugar, tá horrível, como é que perdeu, como é que empatou? É clássico. Veio desfalcado, a gente já falou bastante sobre isso na partida que a gente falou do Curitiba ali antes. Então, tem todos esses pré-requisitos, todas essas questões aí. Então, é um clássico, é um time que veio bastante desfalcado para esse duelo. E aí, o Atlético Paranaense acabou não confirmando, mas vinha de 3 vitórias consecutivas. Vem num embalo aí interessante no campeonato. E vai encarar o líder do campeonato. Vai ter alguns retornos importantes, Lucas. O Renato Kaiser volta. É muito importante, né? O Nicão volta também. Então, provavelmente venha com força máxima o time do Atlético Paranaense para esse confronto. Joga em casa. Eu vou te dizer que é um confronto duro pro São Paulo, tá? Não vou dizer que o Atlético Paranaense é favorito, o São Paulo é favorito, mas é um confronto duro pros dois. É um confronto duro pros dois, com certeza. Eu acho que, até porque o Atlético Paranaense só tá sofrendo muitos poucos gols nos últimos jogos. Que tem ganho. Não sofreu nenhum gol. Eu acho que não sofreu. Não sofreu gol em 4 jogos já. Não sofreu gol nos 4 jogos. E o São Paulo tá com esse problema também de conseguir fazer algum gol. E eu diria pra ti que quem chega melhor nesse momento é o Atlético Paranaense. Por mais que o São Paulo seja o líder, essa coisa toda, mas o São Paulo, a gente não tem mais informações de como repercutiu aquela briga também do técnico com o Tietê, o que aconteceu, mas o Atlético Paranaense com 43% de aproveitamento em casa e nessa ascensão, eu diria que esse jogo vai ser duro para os dois. Bem difícil, né, Lucas? E mais uma questão importante, agora já falando de São Paulo, né?
o São Paulo pode perder a liderança do campeonato, depois de passar, acho que um mês, ou um pouquinho mais de um mês aí, como líder do Campeonato Brasileiro, se o São Paulo perder o jogo e o Internacional ganhar, o Internacional pode ultrapassar o São Paulo. Vai ter a questão de saldo de gols ali, o São Paulo tá com 4 gols na frente, mas se um perder e o outro ganhar, já diminui 2 gols, né? E aí depende de quanto vai ser o resultado de cada partida. Então, São Paulo, pelo menos em pontos, pode ficar empatado com o segundo colocado. Então, mais uma questão de pressão para essa partida aí. Pode ter aberto um monte de ponto, aí começa, agora bate no pescoço a água, né? Exatamente, fica bem complicado. O Luciano é a dependência do São Paulo. O Luciano saiu, acabou o São Paulo. O Luciano saiu, ficou difícil pro São Paulo. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, não ganhou de mais ninguém. Então, tem várias situações aí que a gente fica fazendo leituras, né, por trás disso tudo. Será que São Paulo sentiu o golpe de ser eliminado da Copa do Brasil? Será que o São Paulo tá sentindo por não ter o seu goleador? O que tá acontecendo com o São Paulo, né? A gente realmente não tem respostas. Mas o que a gente consegue ler aí das partidas é que o São Paulo não vem conseguindo fazer bons jogos, não vem conseguindo bons resultados aí nos últimos jogos. E uma notícia boa, Lucas, acho que não tem só notícias ruins, né? Uma notícia boa é que o São Paulo retoma sua dupla de zaga titular. E eu já tinha falado isso no nosso último boteco, que é muito importante. É um time que sempre sai tocando a bola de trás. Então o São Paulo, mais uma vez, vai ter o Bruno Alves e o Arboleda, que já não tinha tido o Arboleda no outro jogo, aí não teve o Bruno Alves no jogo seguinte. E agora sim, agora vai ter a dupla titular de zaga. O São Paulo demorou bastante para conseguir implementar, fazer dar certo esse esquema de sair tocando, de não errar lá atrás. Bem complicado. Então agora tendo os dois zagueiros de volta aí, talvez o São Paulo tenha menos dificuldades de sair, sim, nesse estilo de jogo aí do Diniz, de não dar balão, de não deixar a bola com o adversário. Talvez seja um ponto bem positivo aí pro time do São Paulo. O Luciano não treinou essa semana, muito provavelmente não vai estar disponível, a gente não tem a notícia oficial, né? O clube não tá divulgando oficialmente isso, mas muito provavelmente vai mais uma vez contar com a falta do seu artilheiro aí, do Luciano, nessa partida. Pois é, que parece que foi o que tá fazendo falta mesmo, né? Não é nem o Daniel Alves, porque o Luciano saiu, acabou. Cara, o chat tá achando o quê? 35% Atlético Paranaense, 10% São Paulo e 55% empate. É exatamente o que a gente acabou de dizer. A gente acha que vai ser um jogo duro, sem favorito nesse jogo aqui. O empate é bem plausível, sim. Porque o São Paulo tem um time, digamos, melhor. E o Atlético Paranaense está numa melhor fase, no momento. Também, né, e joga em casa. Então, eu diria que até vai ser duro. Esse jogo aqui, ele é um jogo 65% over 1,5. Eu acho que é um jogo que pode sair gol, sim. Acho que pode sair gol, sim, mas o Atlético Paranaense não sofre gol há 4 jogos, então vocês têm que pensar que quem pode fazer o gol aí é mais provavelmente seja o Atlético Paranaense. Fez gol nos outros jogos, não fez no último, né? Foi 0x0 o último, mas foi 0x0. Os outros foi vitória. E os corners 10, a média de 10. Os corners onde a gente tem aqui não é uma média muito alta. Não é uma média muito alta, não. Juntando os dois fica média de 10, mas os dois times só passaram, por exemplo, o São Paulo passou do over 6, 73% das vezes só. E o Atlético Paranaense 79% do over 6. Então não é um jogo para cantos também. Não se desenha assim. Lucas, eu acho que é um jogo under, tá? Under cantos, under goals. O Atlético Paranaense tá, como tu disse, tá 4 jogos, né? 4 jogos sem sofrer gols. O São Paulo tem a 5ª melhor defesa do campeonato. Então, dois times que sim se defendem bem, tudo bem. O São Paulo tomou essa goleada de 4x2 lá do Bragantino. Mas é o jogo é a rodada nem 8 nem 80, tá? Foi um jogo fora da curva também, esse jogo aí do São Paulo fora, mas São Paulo. Só pra te dizer, ele concede 1,33 gol de média e o Atlético em casa faz 0,9 gols. Pois é um jogo, under. Eu acho que sim, eu acredito em jogo, a tendência desse jogo é ser under goals, é ser um jogo under cantos também, claro que não é extremamente under cantos, não vai fazer um under 8 cantos ali, porque não é pra tanto, mas não é um jogo assim que vai sair 15 escanteios, né? Então bota numa múltipla aí um menos de 14, menos de 15, já agrega valor, né? Menos de 3 gols, acho que pode ser interessante. Lucas, se tiver um favorito, eu acredito mais no Atlético Paranaense do que no São Paulo. E eu acredito também mais no Atlético Paranaense do que no São Paulo. Pelo momento das duas equipes, o Atlético Paranaense vem de 4 jogos de invencibilidade, ganhou 3, empatou 1. O São Paulo vem aí de uma goleada pro Bragantino, 4x2.
Perdeu pro Santos, tudo bem, jogou melhor que o Santos, teve mais oportunidades, mas não fez gol. Perdeu pro Santos, time misto, perdeu de 1-0. Então São Paulo vive um momento de pressão, vai jogar fora de casa. Acho que se tiver um favorito nessa partida, talvez um X ali, um empate ou o Atlético Paranaense, talvez seja uma entrada interessante. Vendo as odds que sejam de valor, exatamente, exatamente.